padre quer dizer pai, pai que tem muitos filhos. A Rádio Nova Era faz uma homenagem especial hoje ao padre Sebastião da Silva Dutra, que chega aos seus 80 anos. E uma matéria especial até para relatar um pouco da história desse cidadão que chegou ao município de Boasópolis já faz quase 60 anos. Ele chegou com 19 anos aqui na cidade. E aí, muito ligado à igreja, inclusive ele vem do estado de Minas Gerais. Padre Sebastião Dutra, ele nasceu na cidade de São Sebastião do Paraíso, no distrito de Guardinha, em Minas Gerais. Nasceu em novembro de 1931, filho de Miguel Dutra da Silva e Maria Brasilina de Castro. Segundo o padre Sebastião Dutra, ele sempre carregou com ele um pensamento, uma frase, e que isso acabou virando o seu lema quando ele foi ordenado padre. A frase é a seguinte: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, para viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor, viver para te adorar. Da família de 9 irmãos, sendo 2 homens e 7 mulheres, entre eles o padre Sebastião e suas 2 irmãs, Adélia e Terezinha, que residem com ele em Boasópolis. Além da história deste homem de fé, é simples, mas de muita dedicação. Aos 9 anos, veio junto com a família para Abatiá, no Paraná, norte pioneiro aqui do estado do Paraná. 10 anos depois, aos 19 anos, ele veio para a cidade de Boasópolis. Inclusive, trabalhou muito tempo no sindicato dos trabalhadores aqui de Boasópolis. Trabalhou 25 anos no sindicato. Ajudou, inclusive, na sua formação e também na sua fundação. Segundo o padre Sebastião Dutra, quando ele chegou a Boasópolis, ele já começou a trabalhar na igreja também, a prestar serviços para a igreja. No dia 17 de setembro, ele foi nomeado ministro de Eucaristia. 6 anos depois, 13 de julho de 1976, ordenado diácono. E em 11 de dezembro de 1994, foi ordenado padre. Padre Sebastião da Silva Dutra, aqui do município de Boasópolis. Se eu tiver uma oportunidade, eu quero ser padre para sempre, viu? Se eu nascer de novo, eu quero ser padre de novo. Aposentar jamais. E se possível aqui em Boasópolis mesmo, viu? Há 58 anos ele está em Boasópolis. E neste sábado, dia 26 de novembro de 2011, ele completa 80 anos de vida. Uma vida de dedicação, uma vida exemplar, um padre que realmente vive a sua vida de padre e que merece aqui as homenagens da Igreja Católica e também da Cúria da Diocese da cidade de Apucarana. Padre Laércio de Lara, que é o pároco da cidade de Boasópolis, que depois de ser ordenado padre, veio para Boasópolis e trabalha junto com o padre Sebastião Dutra. Segundo o padre Laércio de Lara, Sebastião Dutra é um exemplo de padre e também é um exemplo de pessoa. Nós fomos à Igreja Matriz aqui de Boasópolis e convidamos o padre Sebastião Dutra. Ele não é muito de conceder entrevistas, de falar à imprensa, mas ele aceitou conceder uma entrevista à Rádio Nova Era. E nós começamos, inclusive, essa entrevista especial perguntando um pouquinho da história do padre Sebastião Dutra. Quero dizer que todos esses anos que eu vivi, eu me considero vivido, me considero feliz e tudo mais, né? Embora quase todos esses 80 anos de vida eu me dediquei à igreja, né? Começando já aos 15 anos com a catequese, aí depois, muito bem, sendo lideranças assim na congregação mariana. Depois eu fui constituído ministro de diaconia e depois logo mais ordenado diácono, depois logo mais ordenado padre. E só que na paróquia de Boasópolis são 58 anos de trabalho, que faz 58 anos que a gente chegou aqui, e eu cheguei aqui num domingo. No domingo próximo eu já estava trabalhando para a paróquia, né, porque já me convidaram
e tinha necessidade, eu comecei e de lá estou até aqui. O padre vem de Minas Gerais, né? Eu nasci no distrito de Guardinha, município e comarca de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Nasci no dia 26 de novembro de 1931. Até antes, conversando com o padre aqui, eu fiz até uma pergunta assim, partindo um pouquinho para a intimidade do padre. Desde criança já pensava na formação religiosa, já tinha a vida dedicada para isso, né? Ah, sim. Desde criança eu já gostava de participar, assim, das rezas dos terços, das orações que acontecia nos sítios, assim, né? E tudo. Então, eu acredito que eu sempre tive vocação, né? E só que depois, conforme foi as mudanças de Minas para cá, que a gente veio de Minas para Batiá, lá em Abatiá a gente ficou quase 9 anos, depois de Abatiá a gente veio para cá, então com essas mudanças e tudo foi passando o tempo. Aí depois, muito bem, a gente, ali pelo ano de 68, nós fundamos o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui, e na fundação eu fui secretário, depois eu fui tesoureiro, aí depois eu passei a ser funcionário do sindicato, só no sindicato eu trabalhei 25 anos. E acho que com esse contato com o povo, assim, tudo, e estar convivendo com eles e tentando ajudar e tudo, isso foi realizando talvez a minha vocação, né? E aí até depois, quando já também no ano 70, logo após o concílio, que veio a organização assim das comunidades e tudo, muito bem, eu fui convidado para ser ministro, eu fui constituído ministro no dia 17 de setembro de 1970, por Dom Romeu Alberti, lá na Capela Nossa Senhora do Rosário, da Diaconia Nossa Senhora do Rosário. E eu recebi fugiu a palavra agora, mas a missão canônica de exercer o ministério em toda a paróquia. Então, de canto a canto da paróquia, a gente ia para ajudar, celebrar batismo, fazer essas coisas. Depois, muito bem, foi uma caminhada até o dia 13 de junho de 1976, a gente foi ordenado diácono. E depois, muito bem, eu permaneci 18 anos como diácono, né? E aí, como diácono, muito bem, a gente já celebrava casamentos, batismos, fazia celebrações. A única coisa que a gente não fazia era celebrar a missa e atender confissão e ungir os doentes. Então eu já me senti realizado com isso, né? Mas aí depois também foi amadurecendo. Aí no dia 11 de dezembro de 1964, né? Assim, eu fui ordenado padre e permaneci aqui em Borrasópolis. Mas quando eu fui ordenado diácono, já o Dom Romeu Alberti me convidou para que eu fosse padre. Ainda me lembro que ele falou assim, eu estou muito contente em ordenar vocês diáconos, porque nós fomos um dos primeiros diáconos e os pioneiros aqui da diocese, né? E aí ele disse assim, eu fico muito satisfeito em estar ordenando vocês como diácono, mas eu ficava mais satisfeito se eu estivesse ordenando você padre, viu? Porque numa conversa que a gente teve com o bispo sobre o celibato, essas coisas, muito bem, eu já manifestei para ele que eu nunca tive desejo assim de casamento, essas coisas assim. Chegou a namorar, padre, quando era jovem? Não. Na minha adolescência, às vezes passou pela cabeça, né, assim, mas umas coisas assim, de ter namorado, essas coisas, não. Isso já fazia parte da vocação, né? Acho que sim, né? Agora, padre, nessa comunidade moderna que nós temos hoje, nós temos vários fatores que preocupam a comunidade. É a questão das drogas,
a questão da violência. A gente tem muitos problemas, muitas forças contrárias que acabam puxando a juventude, que arrastam as famílias, a televisão, a própria imprensa, a própria mídia, às vezes acaba prejudicando um pouquinho a formação das famílias. Então, qual que é a mensagem do Padre Sebastião para essas famílias? Bom, você diz aí que acaba prejudicando um pouquinho, mas eu digo diferente, acaba prejudicando muito, né? A gente se percebe hoje que as famílias são prejudicadas, a juventude são prejudicadas, é um todo que é prejudicado, né? Porque se prejudicasse só um ou outro, era fácil de consertar, de se remediar, né? Mas aí os próprios jovens já acabam perdendo o seu ideal e tudo, não tanto assim por causa das drogas e tudo, mas o que a vida moderna oferece hoje, né? Você vê que hoje em dia os jovens não têm descanso mais, no trabalho, na escola e nas festas. Precisa ter, para sustentar os jovens, hoje precisa ter festa 3, 4 vezes por semana, né? E quando não tem, eles inventam, né? Então, isso muito bem, os jovens já vão desgastando, e nesse desgaste, nessas coisas, eles vão perdendo, assim, um pouco o ideal das coisas, assim, mais sérias, né? Tudo. E as famílias também, por causa da modernidade, tudo. Hoje, a mulher está já, não digo assim tomando, mas já faz uma boa parte no trabalho do homem, né? Então já acaba esquecendo a família e tudo, e se envolve no trabalho, nas preocupações, e aí acaba a família ficando assim, quase como, nem segundo não, em terceiro ou quarto plano, né? Porque primeiro plano é uma coisa, segundo é outra, terceiro é outra, a família não sei lá em que plano fica não, né? Então são consequências dessas coisas, né? Agora, muito bem, a igreja luta para pelo menos mediar essa situação, né? Agora a gente tenta fazer o trabalho da gente, né? E depois, muito bem, deixa que e a graça de Deus tome conta, né? Agora, padre, para chegar em 80 anos com toda essa saúde, esse vigor, qual que é a receita? É uma vida sem muitos excessos? É alimentação? Qual é a receita do padre? Eu não tenho muita receita para dar, não. A única coisa é assim, muito bem, eu não fui assim de estragar na minha juventude, muito bem, eu gostava de festa. Eu gosto de futebol, mas só de olhar de longe, né? Gosta para algum time? Não. E, assim, eu gosto, assim, muito de ver diversão, por exemplo, baile, essas coisas. Eu gosto de ver o povo dançar, eu gosto de movimento e tudo. Mas eu nunca fui de estragar minha saúde, né? E também nunca fui de dormir muito, né? Sempre tenho ali pelas 5 horas, 5:30 da manhã, eu já estou levantando e... Dorme que hora? Dormir normalmente 10 horas, dependendo do dia, né? Às vezes tem dia que a gente precisa dormir um pouco mais cedo, mas normalmente isso para 10, 10:30. Alimentação, bom, eu nunca, para dizer, por exemplo, fumo, só o cheiro da fumaça de alguém já me aborrece, né? Mas nunca pus fumo na boca. Álcool, muito bem, né? Também não. A gente toma uma cervejinha assim lá de vez em quando, né? E comida também sempre eu fui moderado para comida, mas eu como de tudo. Não quer dizer que eu tenho dieta assim para viver. Padre, eu só gostaria aqui de parabenizar pelo trabalho, dizer que essa relação de amor aí com a cidade, também com a igreja matriz de Borrasópolis, para a gente foi muito importante. Então eu acho que eu venho aqui em nome de toda a comunidade para fazer essa matéria, mas também para fazer um agradecimento por tudo que o senhor representa para a comunidade de Borrasópolis. É um amigo de todos, sempre observou a palavra de Deus, o Evangelho, e assim sempre agradou a todos. Então, o senhor tem o carinho aqui de toda a comunidade de Borrasópolis. E só para encerrar aqui,
Eu quero deixar agora os microfones à sua disposição. A única coisa que eu posso dizer aqui é agradecer também com muito obrigado à comunidade, porque a gente sempre reconhece o carinho que eles têm para com a gente e a gente conhece também as limitações que a gente tem, né? Mas a única coisa que eu digo é que eu amo aquilo que eu faço, eu gosto de fazer bem feito aquilo que eu faço, eu nunca tive preguiça de fazer as coisas, especialmente para a igreja e tudo, e se eu tiver uma oportunidade, eu quero ser padre para sempre, viu? Se eu nascer de novo, eu quero ser padre de novo. Aposentar jamais. E se possível aqui em Borrasópolis mesmo, viu? Tá, e muito obrigado, viu? Aí as informações, um pouco da vida do padre Sebastião Dutra, 80 anos. Parabéns da Rádio Nova Era, os parabéns da comunidade de Borrasópolis, enfim, da comunidade católica aqui de toda a nossa região.